Olá, muito boa tarde. O NT Sul desta quarta-feira, 21 de dezembro, já está começando. Obrigado pela sua companhia nessa hora do almoço e confira agora as principais notícias dessa edição do jornal. Carnês do IPTU 2023 já estão chegando nas residências de Cachoeira do Sul. Previsão é de que as entregas sejam finalizadas ainda nesse mês. Corsã começou hoje as obras do reservatório que vai abastecer o Alto do Amorim. No quadro Minha Carreira, a Grace Tomazetti fala sobre o estágio. Como funciona essa modalidade de trabalho? Quais as vantagens para o estagiário e para a empresa? O que esperar para esse verão? A estação mais quente começa oficialmente hoje e o Gabriel Hag foi até a UFSM para saber o que está previsto para o tempo. E ainda, cultura e eventos. Leis de incentivo são fundamentais para as produções e a nossa equipe conversou com uma produtora cultural sobre o que muda todos os anos. E você já sabe que o NT Sul sempre tem também a sua participação. Então envie para a gente a sua opinião, mande o seu recado, mande uma informação de alguma coisa que esteja acontecendo aí na sua rua, no seu bairro. O nosso WhatsApp, atenção, o número vai para a telinha, para você participar é o 51997697129. Se você estiver assistindo ao vivo pelo Facebook ou pelo YouTube, também pode participar. Basta comentar na live. Então vai mandando o seu recado enquanto acompanha os fatos do dia. O NT Sul de hoje já está no ar. E já estão chegando nas casas dos moradores de Cachoeira do Sul os carnês de IPTU de 2023. A distribuição está sendo feita pelos Correios desde segunda-feira. Conforme a Prefeitura, a previsão é de que todos os contribuintes recebam seus carnês até o dia 31. Com uma correção de 6,47%, o Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, já está chegando à casa dos contribuintes de Cachoeira do Sul. A distribuição iniciou na segunda-feira e é feita pelos Correios. Quem não receber o talão até dia 31 de dezembro pode retirar diretamente na Prefeitura, no setor de dívida ativa. Outra alternativa é imprimir o boleto do tributo direto na internet. O endereço eletrônico para impressão é cachoeiradosul.rs.gov.br, acessando o link Serviços Cidadão Online, segunda via do IPTU. É importante destacar que não se deve digitar o último zero do cadastro para obter o carnê. O imposto pode ser pago tão logo recebido. Para o pagamento integral com desconto de 15%, o prazo é dia 10 de janeiro. Esse desconto é destinado a contribuintes que não tenham débitos anteriores com a Fazenda. Para os demais, o desconto é de 7% sobre o valor e o vencimento também é dia 10 de janeiro. Para aqueles que optarem pelo pagamento em segunda cota única, o vencimento fica para 10 de fevereiro. Contribuintes sem dívidas anteriores ganham 10% de desconto e os que possuírem pendências com o fisco têm desconto de 4%. O pagamento do IPTU pode ser feito nas agências do Banco do Brasil, Banrisul, Caixa Econômica Federal, Sicredi, agências lotéricas e postos autorizados. Outra forma disponível para pagamento é o Pix. Todos os carnês têm QR Code que permite essa forma de quitação. Informações sobre parcelamento e datas de vencimento de cada parcela estão disponíveis no site da Prefeitura. Dúvidas e informações complementares podem ser sanadas e obtidas por meio dos telefones 3724-6047 e 3724-6099, ou ainda diretamente no setor de IPTU e dívida ativa na Rua Moron 1013. É isso aí, o fim do ano vai chegando, não é? Que bom que tem comemorações, celebrações da virada do ano, mas a gente não pode esquecer daquelas contas tão importantes que não podem ficar para trás porque tem consequências aí bem drásticas, como por exemplo o IPTU que a gente acabou de falar, tem aí o IPVA que está chegando também, então é importante já reservar aí um valorzinho, quem sabe do 13º ou de algo extra que se receba no fim do ano, né? No caso de alguém que não é assalariado, justamente para não deixar atrasar essas contas, esses tributos ou impostos tão importantes. Bom, e a gente fala agora sobre política local aqui de Cachoeira. O secretário municipal de Inclusão Social, Luiz Fernando Godoy, se desligou do comando da pasta em Cachoeira do Sul. A informação foi repassada pelo próprio Godoy em mensagem enviada à reportagem do NT Sul ontem à noite. A repórter Thelma Tomás tinha agendado uma entrevista com o secretário para hoje, mas ontem recebeu o comunicado do desligamento.
Godoy não informou os motivos da sua saída do governo. Na secretaria, os funcionários também não tinham qualquer informação sobre quem vai ficar à frente da pasta depois da saída de Godoy. Durante a manhã, ele não atendeu às nossas chamadas e nem retornou às mensagens enviadas. A reportagem apurou que ele está aguardando uma audiência com o prefeito para formalizar a saída do comando do setor. Ele é o segundo titular da Inclusão Social a deixar o comando da pasta, inicialmente comandada por Itamar Luz. Godoy foi nomeado no dia 19 de outubro como secretário de governo e mais tarde, por causa de ações civis públicas apontando irregularidades na Secretaria de Inclusão, ele foi chamado a acumular as duas pastas. Mais recentemente, Godoy ficou apenas na Inclusão Social, com Itamar Luz assumindo o governo em meio a mais uma crise no governo José Otávio Germano. Povo amigo que nos assiste do Alto do Amorim, em Cachoeira do Sul, uma obra aguardada há décadas pelos moradores do bairro começou a sair do papel hoje. A Corsã está dando início na obra do reservatório que vai abastecer o bairro. Os detalhes agora na reportagem. A Corsã começou na manhã de hoje obra na Conde de Porto Alegre para a adutora do reservatório do Alto do Amorim. Serão 1.900 metros aproximadamente de rede para 200 milímetros. De acordo com o gestor da Corsã, essa obra vai trazer mais qualidade de rede ao bairro. É uma obra importante que vai resolver um problema histórico do Alto do Amorim, que é uma reivindicação histórica, que é o reservatório. Então a gente começa a obra da adutora, que começará ali na rua João José Rodrigues e vai até a José Antônio Mesquita, lá em cima, lá onde vai ser o reservatório. Serão em torno de 1.900 metros de DN 200. Vamos estar na Conde de Porto Alegre em meia pista. Serão em torno de 60 dias essa obra, porque hoje o Alto do Amorim não tem reservação. Ela recebe direto da estação de tratamento a água. Então parou de bombear, o recalque parou. Não tem água no Alto do Amorim, não tem reservação. Agora será construído um reservatório de 500 metros cúbicos na parte mais alta do bairro Alto do Amorim, e é isso, toda aquela região ali então terá uma reservação. E também digamos, nos pontos críticos de abastecimento, nos horários de pico, nós teremos hoje digamos, um manancial, hidricamente falando, teremos mais disponibilidade de água naquele setor, que é geralmente nos dias quentes, geralmente dá uma variação de pressão. Isso vai resolver esse problema naquele setor. Os trabalhos aqui na Rua Conde de Porto Alegre terão a duração de 60 dias, ou seja, 2 meses para esses trabalhos que irão beneficiar os moradores do bairro Alto do Amorim. E a população, os motoristas, devem ficar atentos, porque o trânsito nesse período vai ficar em meia pista, de acordo com os locais em que as equipes estiverem trabalhando. Sim, essa obra ela vai começar ali na frente do Mall da Brigada e começa a sinalização de meia pista, e quadra a quadra, porque a gente já vai fazendo a escavação, assentando os tubos e já vem uma equipe fazendo a reposição do repavimento. Então é uma obra que vai ter a sequência e vai se liberando as quadras, conforme vai terminando as quadras, vai se liberando o trânsito. Não vai ficar toda ela, digamos, serão espaços em meia pista onde estará acontecendo a obra naquele dia, naquele momento. Então a gente pede a atenção das pessoas, porque sim, vai ter reta escavadeira, vai ter pessoas trabalhando, mas vai estar bem sinalizado também. Nesse sentido, para as pessoas terem um pouquinho mais de cautela quando passarem por ali, atenção, mas é uma obra que vem para solucionar um problema antigo da cidade. Obra que com certeza chega em boa hora, né? E por falar em obras, a Secretaria de Obras de Cachoeira do Sul apresentou um balanço das atividades desse ano de 2022. De acordo com o secretário Marcos Carneiro de Oliveira, algumas das ações foram realizadas em poucos dias pelas equipes, enquanto outras levaram meses para ser concluídas. E nós vamos aqui para a tela para conferir quais foram as intervenções realizadas pelo setor aqui no município de Cachoeira do Sul. Então vamos lá, conforme esse balanço divulgado ontem, houve o patrulhamento e cascalhamento em 180 quilômetros de ruas. É importante aqui ressaltar, não é? Secretaria de Obras atende o perímetro urbano, a cidade de Cachoeira do Sul. Todos os demais trabalhos de interior, aí é justamente com a Secretaria de Interior. Então, a Secretaria de Obras atende especialmente a cidade, perímetro urbano, né? Então,
Conforme esse balanço, 180 quilômetros de ruas patroladas e cascalhadas. Cascalho colocados, 1.850 cargas. Houve também construção de novas carneiras, que são aquelas gavetas, né, no cemitério municipal, aliás, no cemitério aqui de Cachoeira do Sul. Calçamento no entorno do pórtico, novo acesso, né, aqui de Cachoeira do Sul. Vamos agora para outra tela. Canalização, 1.440 metros. Rua Conde de Porto Alegre, Rua Otto Mernac fazendo a volta em toda a Praça Honorato, Rua 7 de Setembro, no Novo Pórtico, Rua da República, Rua Borges de Medeiros com a General Osório. Canalização e calçamento. Aí a Secretaria divulga obra da Rua Otto Mernac, toda a volta da Praça Honorato e também a Rua 7 de Setembro. Então aí estão os trabalhos, né? É o balanço da Secretaria de Obras aqui em Cachoeira do Sul, o trabalho que ocorreu ao longo do ano de 2022. Bom, depois da gente ver esse balanço, né, essas informações, abrimos espaço para você de casa também participar. Como é que está aí o seu bairro? Tem obra por ser feita também pelo setor público, pela Secretaria de Obras de Cachoeira do Sul? Como é que está o seu bairro, a sua rua? Está tudo em ordem? Faltou atendimento? Dê aí o seu retorno, conte como está a situação para a gente trazer aí mais informações, né, sobre as demandas, sobre aquilo que precisa ser feito aqui no nosso município de Cachoeira do Sul. E se teve algo aí, uma obra importante dessa que também impactou na sua rua, no seu bairro, conte pra gente. Se tiver uma foto, mande. O nosso WhatsApp é o 51997697129. Anotados? Vou repetir para você, 51997697129. Pode mandar um áudio, pode mandar um vídeo se você desejar, ou uma foto, ou simplesmente o seu texto. E nas nossas lives, no Facebook e no YouTube, igualmente é só escrever, no caso do Facebook, só escrever diretamente ali na live. No caso do YouTube, você pode escrever no chat também, que a gente está de olho aqui para trazer a sua participação, tá bom? facebook.com/TV Cachoeira e o YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Estou esperando o seu recadinho por aqui. Muitas pessoas começam a carreira nos famosos estágios. Você, por acaso, está planejando começar um estágio? E você, empresário, está querendo contratar, abrir uma vaga para um estagiário? Como funciona essa modalidade de trabalho? A Grace Tomazetti explica isso em detalhes para a gente. Olá! No quadro Minha Carreira de hoje vamos falar sobre uma peça importante dentro das empresas, os estagiários. Eles são estudantes que estão em período de prática profissional dentro das empresas. E como você já deve saber, esse período se chama estágio e ele serve para que os futuros formandos possam colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante a formação escolar. Essa modalidade de contrato funciona como uma porta de entrada para o mercado de trabalho e uma chance de moldar esses profissionais para atenderem às demandas da organização. É importante ressaltar aqui que o contrato de estágio é uma modalidade de contrato diferente da CLT, com normas e leis diferentes. Por isso, a empresa que está disposta a dar oportunidade ao estagiário deve ficar atenta à lei do estagiário, a fim de garantir os direitos e deveres de ambos. O estágio é um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho e que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de ensino de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos. Ou seja, o estágio não é considerado como um emprego, mas sim uma oportunidade para que os estudantes atuem nas organizações e possam aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Existem modalidades diferentes de estágio. Vamos conhecê-las? Estágio obrigatório. É definitivo no projeto do curso cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. Ou seja, o estágio é obrigatório quando a instituição de ensino determina no projeto pedagógico que o estudante precisa realizar em determinada carga horária para a conclusão do seu curso. Tem também o estágio que não é obrigatório. É aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória. Tem também o estágio não remunerado.
É um estágio supervisionado onde é possível que o profissional desenvolva suas habilidades e adquira mais conhecimentos. Está diretamente relacionado aos estágios obrigatórios pela instituição de ensino, ou seja, faz parte da grade curricular de ensino. E, por fim, estágio remunerado. Muitas vezes é o modelo de estágio que não é obrigatório. Ou seja, não são exigidos pelas instituições de ensino, porém são relevantes para a formação do aluno. Outro detalhe bem importante: para ser considerado estagiário, a frequência mínima nas aulas deve ser de 75%. Na prática, para o empresário, contratar um estagiário é mais barato do que um profissional CLT, pois a empresa tem a isenção de pagamentos de aviso prévio em caso de rescisão do contrato, isenção no pagamento do 13º salário, não incidência do INSS, FGTS e contribuição sindical. E o período máximo para a duração do estágio é de 2 anos. A lei do estagiário não estabelece uma idade limite para a realização, porém, a prática não é permitida para adolescentes menores de 16 anos. E por que falar sobre estágios nesse final de ano? Porque as empresas estão contratando. E aqui cabe um conselho meu. O estágio é uma ótima oportunidade para os estudantes, pois é uma forma para praticarem os conhecimentos adquiridos durante a formação. E não se preocupe, o estagiário tem direito a férias proporcionais ao tempo de contrato. E dá sim para conciliar trabalho, descanso e oportunidades no mercado do trabalho. O quadro Minha Carreira é produzido quinzenalmente para você, telespectador. Envie suas dúvidas e sugestões para os contatos da TV pelo WhatsApp e Facebook, ou para mim pela página do Instagram G Tomazetti Consultoria. Um abraço virtual a todos e até 2023! A agência FGTACine de Cachoeira do Sul está com 15 oportunidades de emprego nesta quarta-feira, dia 21 de dezembro. A primeira é para vendedor orçamentista, uma vaga, com conhecimento de peças automotivas e que saiba fazer orçamentos. Auxiliar de fundição, uma vaga, que tem experiência na área e não precisa ser em carteira. Auxiliar de marcenaria, uma vaga, que tenha conhecimento em marcenaria. Mecânico de manutenção industrial, uma vaga, CNHB, curso de mecânica industrial e conhecimento de maquinário. Administrativo de obras, uma vaga, experiência e conhecimento em ERP de obras. A sexta é para mestre de obras, uma vaga, experiência na função. Motorista de ônibus, 5 vagas, experiência e curso de transporte coletivo. Mecânico, uma vaga, experiência em mecânica pesada. Ajudante de confeiteira, uma vaga, experiência em padaria. A 10ª para motorista de caminhão, uma vaga, CNHC. Operador de motosserra, 3 vagas. Empregada doméstica, uma vaga. Operador de empilhadeira, uma vaga. Serviços gerais, uma vaga, CNHB, obrigatório para fazer entregas e precisa ter ensino médio. E por fim, trabalhador rural, uma vaga, obrigatório casal e precisa ter experiência. Os contatos para agendar atendimento são 3723-5414 ou 98495-3532. A agência FGTACine de Cachoeira do Sul fica na Rua Júlio de Castilhos, número 137. E agora tem informação importante para profissionais de saúde. O Senado aprovou ontem, em 2 turnos, a proposta de emenda à Constituição que viabiliza o pagamento do piso da enfermagem. O texto direciona recursos do superávit financeiro de fundos públicos e do Fundo Social para financiar o piso salarial nacional da enfermagem no setor público, nas entidades filantrópicas e de prestadores de serviços. A lei número 14.434 fixou o piso salarial em R$ 4.750 para os enfermeiros, 70% desse valor para os técnicos em enfermagem e 50% valor para os auxiliares de enfermagem e parteiras.
E agora, minha gente, vamos ver o seu recado, a sua participação, o seu ponto de vista sobre aquilo que acontece em Cachoeira do Sul. Aí quem sabe vocês perguntam, mas Daniel, estou aqui do outro lado do Brasil, posso participar também? Claro! Mande seu recado, mande a sua participação pra gente, conte o que acontece onde você está. O nosso WhatsApp é o 51997697129. Quiser aí tirar uma foto com quem está assistindo com você, quem sabe na hora do almoço, ou com a família reunida, com colegas de trabalho, mande pra gente. Com carinho a gente coloca no ar aqui as participações dos nossos telespectadores. Se quiser também sugerir uma reportagem, uma entrevista que você gostaria de ver por aqui, mande pra gente. Vamos sempre produzindo coletivamente, com a participação dos telespectadores, o nosso telejornal NT Sul. Bom, nós vamos começar aqui com os recadinhos do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. É uma das lives que nós temos, né? Temos duas, uma no Face e outra no YouTube. Vamos começar aqui pelo nosso Facebook. Está com a gente a Isabel. E a Isabel está falando aqui sobre o IPTU. A gente falou que os carnês do IPTU já estão sendo entregues aqui em Cachoeira do Sul, né? A entrega está começando agora. E ela está dizendo aqui, presente de Natal, o IPTU. Pois é, chegou cedo, né? Papai Noel chegou junto com o carnê do IPTU. Obrigado, minha amiga. Grande abraço aí e obrigado por mandar o seu recadinho. Tá com a gente aqui a Neuci Catarina Pérez, também mandando o seu boa tarde, a Marli, a Sandra Ferreira, o Everson e o Edson, super abraço para vocês, obrigado pela companhia. Bom, você pode interagir com a gente no nosso WhatsApp, 51997697129, vamos dar uma olhadinha rápida aqui no nosso WhatsApp. O Everton está dizendo aqui o seguinte, um dia vai sair desse reservatório aqui para nós, faz anos que estamos esperando, agora vai sair do papel. O Everton está falando dessa obra, né, do Alto do Amorim, tomara que ocorra rapidamente para que os moradores sejam mais bem abastecidos aí pela Corsã, né, Everton? Obrigado pela participação com a gente. Bom, daqui a pouquinho tem mais recados, você de casa pode continuar mandando seu recadinho e já já a gente traz outras participações por aqui. E agora é hora de fazer um rápido intervalo e na volta tem a previsão do tempo para Cachoeira do Sul e também para o restante do estado gaúcho. Você vai saber o que esperar para esse verão. A estação mais quente começa oficialmente hoje e o Gabriel Hag foi até a UFSM para saber o que está previsto para o tempo. Cultura e eventos, leis de incentivo são fundamentais para as produções e a nossa equipe conversou com uma produtora cultural sobre o que muda todos os anos. O intervalo é rápido, então não saia daí. Meio-dia e 28, o NT Sul já está de volta ao vivo. E você que está aí assistindo ao NT Sul, gosta do verão? Pois então, a estação mais quente começa oficialmente hoje. E como deve ser o clima e o tempo dessa vez? O repórter Gabriel Hag está no campus da UFSM de Cachoeira do Sul e traz agora mais detalhes. Boa tarde, Gabriel. E aí, Daniel, chegou o verão, muito boa tarde a ti, boa tarde também para o amigo, para a amiga de casa e olha onde nós estamos, na Estação Meteorológica da Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM Campus Cachoeira do Sul, e é sobre isso que nós vamos falar. Quem aí de casa está curioso, pensando, será que vai ter chuva? Será que vai ser muito calor esse verão? Já já a gente vai trazer e vamos conversar com a professora Zanandra Oliveira, professora aqui da UFSM, que vai nos trazer os dados. Professora, muito boa tarde, bem-vinda ao NT Sul. Antes de falar do verão, como é que foi a primavera? Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, os ouvintes da TV Cachoeira? Então, nós tivemos uma primavera bem típica em relação à temperatura. Então, o que isso significa? A gente tem uma amplitude térmica bastante alta na primavera, que é a diferença entre a temperatura mínima e a máxima. Então, as manhãs mais frias e as tardes bastante quentes. Em relação à chuva, então nós tivemos ainda o predomínio da laninha, então nós tivemos chuvas abaixo da normal climatológica. Nós tivemos aí valores acumulados medidos aqui na nossa estação meteorológica de 177 milímetros apenas, o que seria uma média de 60 milímetros por mês, e o que seria normal seriam os 350 milímetros acumulados. Em relação à temperatura, nós tivemos ainda lá no início da primavera, em final de setembro, uma temperatura baixa de 5 graus, e agora em dezembro a gente já teve temperaturas bastante elevadas, a gente chegou a medir aqui 38 graus de temperatura máxima, que aconteceu ali no período entre 7 e 12 de dezembro.
Agora a gente está tendo essa amplitude térmica bastante alta, ainda as noites mais fresquinhas, bastante vento, né? Uma característica também dessa primavera. Nós tivemos na semana passada uma tempestade aqui em Cachoeira do Sul, com rajadas de vento aqui medidas na estação de 68 km por hora e também queda de granizo, que para a agricultura, né, trouxe prejuízos em algumas lavouras e também para a parte de edificações, né, danos em edificações. Então esse foi a nossa primavera. O que nós vamos para o verão? Então, Pois é, a grande curiosidade do amigo da amiga de casa. Quais são as notícias, professora? Então, em relação ao verão, a gente são prognósticos, a gente não tem dados ainda medidos, depois a gente pode fazer também um fechamento com os dados observados, né? Os prognósticos, então, são da permanência da laninha. Então, 3 laninhas consecutivas, isso aconteceu lá em 98, 2001, a última vez. E nós estamos, então, marcando a história com a ocorrência desse fenômeno, o que não é bom, né, pensando em termos de agricultura. Então, são chuvas abaixo da normal, a expectativa de chuvas inferiores a 350 milímetros para esse período, o que é bastante prejudicial, assim, bastante preocupante para a agricultura, porque a gente já veio de uma primavera com baixa reposição hídrica no solo. Então, o solo já está com pouca água armazenada e a gente entra num período bastante quente, né, a demanda bastante elevada e baixa quantidade de chuva. Em relação às temperaturas, a gente tem uma estimativa de temperaturas acima da normal, então vai ser bastante quente. A gente já experimentou essas temperaturas agora no início de dezembro e a gente deve ter vários períodos com temperatura bastante elevada. Ou seja, aquele calorão todo que nós tivemos no início de dezembro vai se repetir ainda mais vezes? Tudo indica que sim, são temperaturas acima da normal climatológica para esse verão. A laninha ela tende a perder força no trimestre de fevereiro, março e abril. E aí o Pacífico tende a retornar para a normalidade. Mas até ainda fevereiro, ali final de janeiro, fevereiro, a gente convive então com a laninha. Professora, então, o que a gente já teve na primavera, que é aquela chuva abaixo do esperado, a senhora estava comentando, o esperado era mais de 300 milímetros e choveu menos de 200, a gente vai ter novamente essa repetição no verão? Infelizmente, tudo indica que sim, embora a laninha esteja perdendo intensidade, já está perdendo intensidade, ainda prevalece as chuvas abaixo da normal. E para o solo e para a agricultura isso vai ser complicado, né, professora? Para as culturas de sequeiro, né? São aquelas culturas que não têm irrigação, é bastante complicado, porque como a gente tem uma temperatura bastante alta, então as plantas demandam de bastante água e a gente não tem água no solo, né? Já veio do esgotamento agora de uma primavera com pouca chuva e o verão vai ser também complicado, né? A gente não gostaria de dar essa notícia, mas é o que os modelos indicam, né, que vai estar aí acontecendo. Tá certo, então o pessoal já sabe, o negócio é tomar muita água, cuidar do sol também, bastante protetor solar, ou seja, manter as formas de se cuidar nesse verão. A professora Zanandra acabou de trazer o prognóstico de um verão muito quente e muito seco. Professora, obrigado por estar com a gente no NT Sul e por trazer esses detalhes. Obrigada a vocês. É isso então, agora quer saber como é que vai ficar o tempo hoje em Cachoeira do Sul? Ou então na tua cidade, em todo o estado do Rio Grande do Sul? É o que a gente confere agora, vamos direto saber da previsão do tempo. Quarta-feira em Cachoeira do Sul, amanheceu mais uma vez com sol e poucas nuvens, mesma característica de dias anteriores. E o sol predomina ao longo do dia, temperatura mínima 19 graus, máxima 31. Quinta-feira, primeiro dia de verão, o sol aparece também com poucas nuvens e a temperatura sobe um pouquinho mais que nos dias anteriores. Mínima 18 graus e máxima 33. Sexta-feira também deve ter céu claro e sol, mínima 18 graus, máxima 34. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. E esta quarta, que marca a chegada do verão no começo da noite, tem tempo firme no estado gaúcho. O primeiro dia da nova estação deve ser de calor na maior parte do Rio Grande do Sul. Apesar do predomínio de sol, ainda pode chover de maneira fraca e isolada em cidades da Serra e do litoral norte. E vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, capital gaúcha, máxima de 29 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 36. Na região norte, em Passo Fundo, 28 graus. Na região central, em Santa Maria, 31.
Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 27 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 28 graus. É isso, previsão de muito calor aqui em Cachoeira do Sul, não é? Nos próximos dias, o verão está chegando. E agora, minha gente, vamos dar uma olhadinha em como está o tempo neste momento em Cachoeira do Sul. Inclusive, a gente vai ver uma imagem diferente da que normalmente a gente exibe aqui. Olha só, a gente tem imagem aqui de uma câmera da Prisma Segurança na entrada aqui de Cachoeira do Sul, não é? Ali está o pórtico que recentemente foi construído na BR-153. A gente vê aqui esse local onde, inclusive, aconteceu uma apresentação da Orquestra de Lajeado no fim de semana, ponto que ficou muito bonito e a população tem passado aos pouquinhos a frequentar bem no acesso de Cachoeira do Sul. Então a gente vê aí nuvens, né? O céu está parcialmente encoberto, ao menos neste ponto da entrada de Cachoeira do Sul, câmera da Prisma Segurança. Vamos dar uma olhadinha agora em mais uma câmera, a nossa tradicional câmera aqui do centro de Cachoeira do Sul. Aí está, né? Realmente condição muito semelhante, algumas nuvens, aberturas, mas realmente essa é a condição do dia característica desta quarta-feira. Portanto, muito calor aí nos próximos dias aqui para o município e também para todo o estado do Rio Grande do Sul, como a gente já viu. Bom, a gente muda de assunto agora. Você que trabalhou de carteira assinada em 2021, pode ter direito ao abono salarial do PIS/PASEP, que vai ser pago no ano que vem. Para receber esse abono, tem alguns critérios. Então, vem para a tela para conferir comigo essas informações. Então, vamos lá. Requisitos para receber o PIS/PASEP. A pessoa precisa estar inscrita no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, né? No caso de quem é funcionário da iniciativa privada, é o PIS. Para quem está no setor público, o PASEP, né? Então, 5 anos pelo menos aí de inscrição. Precisa ter recebido em média até 2 salários mínimos de remuneração mensal em 2021. Ter trabalhado por pelo menos 30 dias em 2021. Ter os dados informados pelo empregador corretamente na Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, ou então no E-Social. Esses são os requisitos para receber o PIS/PASEP. E agora a gente tem aqui, então, o calendário de pagamento. Esse calendário que é muito aguardado, muito esperado por muitos, porque é dinheirinho extra na conta, faz diferença, né? Então vamos lá, qual que é o calendário de pagamento do PIS, que é para trabalhadores de empresa privada? Para quem nasceu em janeiro, pagamento dia 15 de fevereiro. Para os nascidos em fevereiro, também pagamento no dia 15 de fevereiro. Agora, para os nascidos em março e abril, pagamento no dia 15 de março. Nascidos em maio e junho, pagamento no dia 17 de abril. Do outro ladinho aqui da tela agora, julho e agosto, pagamento em 15 de maio. Nascidos em setembro e outubro, pagamento em 15 de junho. E para os nascidos em novembro e dezembro, calendário finalizando com pagamento no dia 17 de julho. Esse é o calendário de pagamento. Agora vamos dar uma olhadinha no pagamento do PASEP, que é para os servidores públicos, né? Aí é com base no final do NIS 0. Pagamento no dia 15 de fevereiro, final 1 no dia 15 de março, final 2 e 3 no dia 17 de abril. Finais 4 e 5, pagamento vai ser no dia 15 de maio. Para quem tem o final do NIS 6, os finais 6 e 7, pagamento em 15 de junho. E depois os finais 8 e 9, pagamento em 17 de julho, fechando aí, portanto, esse calendário de pagamento do PASEP. Temos aqui mais uma tela ainda mostrando as faixas de pagamento do abono. Então vamos lá, meses trabalhados. Para quem trabalhou um mês, R$ 108,50. 2 meses, R$ 217. 3 meses, R$ 325,50. 4 meses, R$ 434. Para quem trabalhou 5 meses, R$ 542,50. Para quem trabalhou 6 meses, R$ 651. 7 meses, R$ 759,50. 8 meses, R$ 868. 9, R$ 976,50. 10 meses, R$ 1.085. 11 meses, R$ 1.193,50. E para quem trabalhou o ano inteiro, R$ 1.302 é o valor do pagamento por abono. Acho que essas são todas as telas. Temos mais alguma?
Aqui concluímos então essas informações importantes sobre o pagamento do PIS e também do PASEP, sempre destacando, né? Recebem esses abonos do PIS os empregados, os trabalhadores da iniciativa privada, e o PASEP é para aqueles que trabalham para o setor público, né? E agora, minha gente, é hora do seu recado, é hora da sua participação por aqui. A gente abre espaço sempre, todos os dias, para você fazer parte do nosso jornalismo, trazer a sua informação, fazer o seu comentário, o seu ponto de vista sobre aquilo que acontece na nossa sociedade. E a gente precisa disso, né, para discutir os nossos problemas, para também celebrar aquilo que acontece de bom na nossa sociedade. É importante esse olhar atento de todos. Muito obrigado a você que interage diariamente com a gente, ou você que esporadicamente, de vez em quando, separa um tempinho, manda aí uma foto, manda um recadinho pra gente. Muito obrigado, viu? De verdade. Nosso WhatsApp é o 51997697129 e nós vamos para a tela aqui para ver recados que chegam pra gente. Então, me acompanhe novamente aqui na tela. Olha só, a informação da Josiane Trindade, aqui do HCB, né? Ela que trabalha na assessoria do HCB. Temos vaga no HCB para PCD, pessoa com deficiência, para trabalhar em serviços gerais, limpeza e higienização. Cadastrar currículo no site do HCB, que é o hcb.com.br, no ícone Trabalhe Conosco. Olha só, então, informação importante para pessoas com deficiências, vagas abertas no HCB Hospital, aqui de Cachoeira do Sul. Daqui a pouquinho tem mais recadinhos, você de casa pode continuar interagindo com a gente. E olha, eu quero saber o seguinte, você já marcou aí na sua agenda, no calendário, que o NT Sul de sexta-feira é especial? Olha, vai ter recordação de memórias, vai ter histórias emocionantes e também vai ter história para rir. Dá só uma olhada num trechinho do programa. A lembrança que eu tenho mais tenra com relação ao Natal era de medo, porque lá na Noêmia, meu bairro do coração, havia a tradição de, antes do Natal, dias antes, alguém se vestir de Papai Noel, ter um saco de balas e com uma varinha de marmelo. E ficava percorrendo as ruas do bairro lá. Terrorismo. Correndo atrás das crianças. As crianças, tu não te comportou, tu mentiu, tu fez alguma peraltice e saía correndo atrás da criança com a varinha de marmelo. E tinha Papai Noel que eram do bem, tinha alguns outros que chamuscavam a galerinha, né? NT Sul Especial de Natal. Dia 23 de dezembro, ao meio-dia, na Novo Tempo. Pois é, Helena Caetano vai contar tudo sobre essa história desse Papai Noel terrorista do Noêmia. Vamos contar essa história e muitas outras histórias de Natal. A Helena, inclusive, vai contar como ressignificou o Natal. Disse que na sua infância não tinha assim lá boas memórias não, justamente por isso. Ficava muito assustada com esse período do ano. E Natal pressupõe a família reunida, muitas histórias sendo contadas. Então a gente vai contar muitas boas histórias para você dar boas gargalhadas aí na sua casa. Então, dia 23 é sexta-feira, a partir de meio-dia, aqui na telinha da TV Novo Tempo. Não perca, vai estar bom demais, garanto para você. Minha gente, os deputados aprovaram ontem o aumento do salário mínimo regional aqui no Rio Grande do Sul. A proposta foi aprovada por 48 votos a 3. O reajuste ficou acima do proposto pelo governo, mas abaixo do que foi pedido pelas centrais sindicais, chegando ao percentual de 10,6%. A proposta do governo era de reposição de 7,7%, enquanto as centrais sindicais pediam 15,58%. O mínimo regional tem 5 faixas salariais, que atualmente variam entre aproximadamente R$ 1.300 e R$ 1.650. Com o reajuste aprovado, esses valores passam a ser de R$ 1.443 a R$ 1.829. E olha, atenção para as mudanças no horário de funcionamento da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul. Nos dias 23 e 30 de dezembro, o expediente vai ser das 8 ao meio-dia. Já nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro, o expediente em turno único vai ser à tarde, do meio-dia até às 6 horas. A partir do dia 27, em função do recesso parlamentar, o expediente fica em turno único, das 7h30 da manhã à 1h30 da tarde. O recesso se estende até o dia 17 de fevereiro de 2023. Uma das justificativas apontadas pela mesa diretora para o funcionamento do parlamento apenas 6 horas por dia
está na economia de energia elétrica, água, telefonia e transporte. A última sessão ordinária do ano é amanhã, quinta-feira, quando ocorre a eleição da nova mesa diretora. Gente, Cachoeira do Sul registrou mais um óbito de pessoa com o coronavírus. A informação foi dada hoje de manhã pela Secretaria Municipal da Saúde. O boletim semanal traz dados desde a quinta-feira passada até hoje. Nesse período, além do óbito, foram confirmados mais 232 casos positivos para a Covid-19. Com isso, desde o início da pandemia, Cachoeira do Sul já teve 23.560 casos confirmados e 245 falecimentos de pessoas com o coronavírus. E você aí de casa, acompanha os eventos públicos da sua cidade, aqui de Cachoeira do Sul? Pois é, geralmente esses acontecimentos surgem acompanhados de apoio das leis de incentivo à cultura. E essas leis a cada ano mudam e se reciclam. Como assim? Nós vamos saber mais agora, mais detalhes disso tudo na entrevista do Gabriel Hack. Olha, eu tenho uma pergunta para te fazer. Aí na tua cidade, tá acompanhando os eventos? Geralmente nessa época do ano tem muito evento público, né? De Natal e nas demais épocas também. Você acompanha? Você que assiste ao NT Sul por todo o Brasil acompanha esses eventos? Pois então, geralmente esses eventos têm uma lei de incentivo à cultura que acaba oportunizando com que aconteça essa atividade aí na sua cidade. E justamente sobre isso, sobre essas atualizações e também sobre o mercado dessa área, nós vamos conversar com a produtora cultural Claudete Morim Pereira, da CMP Produções Culturais. Claudete, muito boa tarde, bem-vinda ao NT Sul. Boa tarde a todos. Claudete, conta pra gente, vamos do princípio um pouco, o que te levou a entrar nessa área, o que te fez chegar a ser, né, uma produtora cultural? Bem, em 2006, na realidade, eu comecei a trabalhar com projetos, não foi bem na área cultural, né? Em 2006 foi através do Sebrae, eu prestava serviço para o Sebrae, e foi aí que eu comecei a trabalhar com projetos. E já me encantei com a ideia de trabalhar com projetos e logo em seguida, em 2008, eu comecei na área cultural daí, de fato, né? Primeiramente, lógico que foi me qualificando, né, para conseguir acessar essa área que até então era desconhecida para mim, né? E em 2009, 2010 já começaram a surgir os primeiros projetos, né, através de leis de incentivo à cultura. Bom, já são mais de 10 anos aí de estrada, como tu estás explicando. Explica para o amigo de casa, para a amiga de casa, o que faz um produtor cultural na prática? Bem, um produtor cultural, ele tem diversas atividades, mas assim, ó, relacionadas à área da cultura, né? Não somente com a parte artística, né? O produtor cultural, o produto em si, eu particularmente trabalho com projetos, né? Então, o produto em si, ele é voltado para a área artística, mas o produtor cultural, ele tem uma atividade bem mais abrangente, né? Porque ele trabalha com a produção, então, o que envolve, né, também a gestão, né? A CMP Produções Culturais, que trabalha com projetos culturais, também trabalhamos com eventos fora das leis de incentivo à cultura, mas muito pouco, né? O nosso produto principal são projetos culturais através das leis de incentivo à cultura, principalmente leis de incentivo à cultura estadual, né, do estado do Rio Grande do Sul. Claudete, e comenta pra gente como é que é a tua atividade enquanto produtora cultural. Comenta um pouco desse histórico, né? Já são mais de 10 anos aí de estrada. Quais são os tipos de evento que vocês trabalham, que vocês produzem, né? Tem de toda a época, o amigo e a amiga de casa estão acompanhando enquanto a gente conversa, algumas fotos. São de todas as áreas, né? Sim, nós trabalhamos com todas as áreas, às vezes temos um projeto, por exemplo, só da área de música, né? Mas a maioria dos nossos projetos, eles são de artes integradas, e nós trabalhamos principalmente com escolas públicas. Então, quando nós elaboramos o projeto, começamos a formatar o projeto, a gente procura contemplar mais áreas. A gente trabalha com a música, com o artesanato, com o teatro, com dança,
a gente procura contemplar mais áreas, mais segmentos culturais, na realidade, né, para poder atender às demandas. E a gente constrói esses projetos, né, com escolas públicas, que é o que mais nós trabalhamos. A gente acaba construindo eles, assim, conforme a demanda. A gente começou, então, lá acho que em 2011, né, que era um projeto voltado para escolas, e a gente começou a ouvir os diretores das escolas, ver o que mais se encaixava, né. Aí, para o ano seguinte, quando nós íamos para a próxima edição do projeto, a gente procurava contemplar aquilo. Então, a gente procura construir um projeto, né. E, normalmente, nós trabalhamos, então, com artes integradas, né, contemplando vários segmentos artísticos ali para atender a demanda. E em pequenos municípios, né, a gente trabalha bastante com as escolas da área rural também, que o exemplo de São Cepé e Formigueiro, que não chega até eles, né, essas atividades artísticas, como uma peça teatral, ou até mesmo oficinas de dança, ou iniciação teatral, circense, né? Então, nós levamos até as escolas, principalmente as escolas do interior. E nas cidades, ou a gente reúne no mesmo local atividades culturais que envolvam várias escolas, ou também vamos até as escolas. Pois é, Claudete, tu estavas comentando justamente sobre essa importância de levar a cultura por toda parte, né? Levar quem não tem acesso. Podemos dizer que esse é um norte também do trabalho de vocês, né? É levar onde não tem acesso àquele tipo de cultura, levar essa cultura, essa arte, essa educação, né? Sim, sim. O que nós procuramos, né, em quase todos os projetos é levar a arte, levar atividades artísticas, ações culturais até as escolas. Mas também trabalhamos, né, com projetos não diretamente voltados para isso. Mas um exemplo, projetos, digamos que da música instrumental, né? Mas a gente não faz só um show instrumental ou um projeto com vários shows instrumentais. Normalmente tem paralelo a isso acontecendo, ou palestras, né? Teve um exemplo agora em Santa Maria que nós visitamos 15 escolas levando palestras sobre música instrumental. O projeto versava sobre música instrumental, né, eram shows de música instrumental, e a gente ofereceu como contrapartida, então a CMP foi até as escolas com 2 artistas, né, levando a música instrumental até as escolas. Então, fora aquele lado da atividade artística aberta ao público, do entretenimento, sempre aliado a isso tem uma atividade voltada para um público infantil, infanto-juvenil, né, normalmente em escolas. Outra ação que nós temos normalmente nos projetos é também para o idoso, né? Os projetos realizados em São Cepé, eu acho que nos últimos 11 anos aí, praticamente todos os nossos projetos têm uma ação no lar do idoso, né? Ou intervenção artística, ou uma oficina, tentando levar para eles uma diversão, e também procuramos sempre ver o que eles gostam, né? Levar para eles, de fato, não só uma ação cultural que chegou lá e de repente não é do agrado deles, mas aquilo que eles realmente gostam, né? Que consegue, que diverte eles, que tem uma participação maior, né? Uma interação também, tem o lado ali, esse ambiente social deles, né, que seja mais descontraído, divertido. Pois é, Claudete, tu estavas comentando muito, né, citou aí na tua fala algumas cidades, São Cepé, Formigueiro, Santa Maria, mas a atuação de vocês enquanto produtora cultural vai muito além, né? Vocês atuam praticamente em todo o estado, né, Claudete? Sim, temos exemplos, por exemplo, a Uruguaiana, né, indo para o lado da fronteira, aí, Uruguaiana, a gente conseguiu a desenvolver 2 projetos lá. Claudete, e comenta pra gente também como é que está o mercado dessa área, né?
Essa função de produção cultural, ela tem muita atualização e muita mudança, né, ao longo dos anos. Temos alguma mudança também significativa agora para o próximo ano, ou tivemos nesse ano? Comenta pra gente como é que estão essas atualizações. Então, assim, houve algumas alterações, e essas alterações, como tu disseste, elas acontecem, né? É tudo muito dinâmico e é necessário também, né, que haja essas mudanças se adequando à nova realidade. Então, para o ano que vem, para 2023, a gente já começa o ano sabendo que nós mudamos o governo no Estado, permanece, né, então, o mesmo governador, mas com certeza algumas coisas também vão mudar, né? Então, a gente também tem que se adaptar a isso, tem que ir acompanhando essas mudanças. E a nível federal, né, com a troca de governo, com o retorno, né, do Ministério da Cultura, com certeza, né, vão haver algumas mudanças, assim. Tá certo, Claudete. Te agradeço aí por nos atender e por prestar esses esclarecimentos para a gente, né, até para que possamos entender um pouco mais dessa área. Obrigado por estar conosco no NT Sul, te desejo aí bons sucessos nos trabalhos, Feliz Natal e um excelente 2023 para vocês e para as atividades que fazem. Nós que agradecemos a oportunidade, né, de podermos ter esse contato, né, e a expectativa da CMP Produções Culturais é de crescimento para o ano de 2023, né, temos vários projetos aí planejados, tem projetos já aprovados que a gente está buscando incentivo. Tá certo. Obrigado. Então, conversamos com a Claudete Morim Pereira, da CMP Produções Culturais, que nos trouxe aí muito conhecimento acerca dessa área dos eventos que a gente vê acontecendo nas nossas cidades e ao nosso redor. De momento era isso, voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Gabriel, pelas informações. Gente, nós vamos para a tela para ver agora o ranking dos nomes mais usados para aqueles que nasceram no ano de 2022, ranking divulgado recentemente. Olha só, ficou no topo do ranking aqui, em Cachoeira do Sul, Miguel, Gael, Maria Alice, Arthur, Helena, Heitor, Alice, antes ali a gente teve Maria Alice, né? Agora Alice somente na 7ª posição, Theo, Laura e Davi. Esses foram os 10 nomes mais usados neste ano de 2022 em Cachoeira do Sul. Então, nosso abraço a esses pequenos cachoeirenses que vieram ao mundo neste ano de 2022 e esses foram os nomes mais usados, portanto, aqui no município de Cachoeira do Sul. Bom, e agora é hora de ver os recadinhos de quem está em casa, interagindo com a gente, mandando seu recado, observando as questões que acontecem no dia a dia de Cachoeira do Sul. Vem comigo aqui para a telinha, vamos voltar para a tela para ver as mensagens do nosso WhatsApp. Carmen Vargas está participando e a Carmen diz aqui o seguinte: estou triste porque estão cavalcando tudo de novo a Conde de Porto Alegre. Obrigado, Carmen, pela mensagem, né? Infelizmente, para algumas obras, para elas saírem do papel, né, tem a necessidade de fazer aí um certo estrago, mas se Deus quiser, isso aí se resolve logo, né? Mas, de todo modo, muito obrigado pela participação e por externar aqui os seus sentimentos sobre isso. Realmente a gente tem aí alguns transtornos pelas ruas, né? Quem mais? O Vinícius. Eu e minha irmã Marisol queremos mandar um abraço para minha avó Cláudia e meu avô Antônio. E daí tá a foto do Vinícius com o seu Antônio, né? Grande abraço aí para toda a família, a Marisol, a avó Cláudia e o seu Antônio. Vinícius que mandou a participação pra gente aqui. Obrigado, Vinícius. Tudo de bom para ti. Obrigado por estar com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Minha gente, o NT Sul de hoje está terminando, mas amanhã a gente está de volta ao meio-dia e você pode continuar nos acompanhando através das redes sociais. É só acessar facebook.com/TV Cachoeira. Muito obrigado pela companhia, fique com a Novo Tempo e até amanhã. Tchau!